Graças e paz, queridos, boa noite. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem por tema lidando bem com os processos. Então, eu fiz a questão de colocar que é para lidar bem, porque você vai ter que lidar com o processo de qualquer jeito, certo? Agora, a questão é se você vai lidar bem com o processo ou se você vai lidar mal com o processo. Então, a questão da palavra hoje é um encorajamento para que você aprenda a se comportar bem, enquanto Deus está trabalhando no teu coração. Amém? Eu queria ler com você, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1, vou ler na nova versão internacional. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso 1. Vocês que estão em Sorocaba ou acompanhando online, que Deus abençoe vocês, são uma alegria tê-los. Verso 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aí vamos para o verso 13, do próprio capítulo 16, que diz: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Não tem como cravar quantos anos Davi tinha quando ele foi ungido rei, porque a Bíblia não fala. A Bíblia vai dizer que Davi tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar. Mas dá para ter algumas pistas, porque ele ainda não estava na guerra, ou seja, segundo a lei, era a partir dos 20 anos que uma pessoa podia estar no exército, e lembra que Davi não estava, que Davi foi levar comida para os irmãos, que os irmãos estavam, e por diversas vezes ele é tratado como mancebo, que é jovem, e essa linguagem, a palavra hebraica para se referir a ele, era normalmente usado para pessoas de uma faixa de idade bem extensa, dos 12 aos 17. Então o que a gente sabe? Que Davi tinha no máximo 17 anos e no mínimo 12 anos de idade, certo? Então essa era a idade de Davi. Ele recebe a unção. Vamos trabalhar com a melhor das hipóteses. Ele foi ungido rei com 17 anos. E ele se torna rei com 30. E por que eu estou enfatizando esse tempo da distância? Porque tem um processo aí entre os 17 e os 30 anos de idade. Agora, o que me chamou a atenção? Que Davi não tinha pedido para ser rei. Davi nunca tinha passado pela cabeça de Davi: olha, o meu sonho é ser rei. Irmãos, não é como sonhar com uma profissão. Imagina você trabalhando numa empresa familiar e você sonha em ser presidente. Você está trabalhando numa empresa familiar, que tem o dono ali, o filho do dono, aí você fala: meu sonho é ser presidente dessa empresa. É uma tolice, não tem, é uma tolice. Tem que ir para uma empresa, você quer ser presidente de uma empresa, vai para uma empresa multinacional, onde existe a possibilidade. Numa empresa familiar, você não vai ser presidente, a não ser que você compre a empresa daquele dono. Agora, você está num país que tem um rei, e você acorda de manhã e fala: meu sonho é ser rei de Israel, vou trabalhar para conquistar meu sonho, eu não vou desistir do meu sonho. Não, Davi não. Provavelmente os sonhos de Davi estavam relacionados com o status de sua própria família. Poxa, quero ter meu próprio rebanho. Lembra de Jacó? O sonho de Jacó era ter o próprio rebanho. Quero ter meu próprio rebanho, quero criar minhas próprias ovelhas. Davi estava de boa na vida dele. De repente aparece um profeta lá, que era um cara muito respeitado, e todo mundo treme de medo quando Samuel chega em Ramá. E aí ele vem de Ramá, na verdade, chega até ali em Belém, e aí começa a falar com o pessoal: quero a família de Jessé. E aí Deus fala que vai ungir um dos filhos de Jessé rei, ele nem sabe qual. Aí ele chega lá,
se apresenta o primeiro. Ele fala, esse cara é forte, acho que esse cara aí que Deus escolheu para ser rei. Deus fala, não, eu não quero esse eu rejeitei. Eu não olho como o homem olha, eu olho o coração. Passam-se todos os filhos de Jessé, e Davi não está nem ali. Ele está cuidando das ovelhas. Daqui a pouco Davi está lá, estou tentando fazer você entrar na cena. Davi está ali, falando com as ovelhas, já talvez estivesse ali por muito tempo, alguém chega para ele e fala, Davi, está tendo um evento lá na tua casa? Desculpa não ter te falado antes. Lá na sua casa que você mora, está tendo uma festa lá, veio um profeta, mas mandaram você ir agora para lá. Aí Davi chega na casa, não sabemos quanto tempo ele estava no campo, meninão de 17 anos, plena puberdade, com baita CC, não tinha desodorante na época. Aí chega e olha assim e fala, o que está acontecendo? Vem aqui, vem aqui. Aí Samuel ouve de Deus, é esse aí que eu escolhi. E a Bíblia diz que ele é ungido diante dos seus irmãos como rei. A partir daquele dia, Davi começou a pensar e querer coisas que ele não queria até aquele dia. Ele vai lá para poder levar comida para os irmãos. E ele já encarna a ideia de um rei. Ele enfrenta o herói dos outros e derruba. Aí você poderia dizer assim, não, Davi não estava interessado em reinar. Não, Deus pôs dentro dele uma vontade que ele não tinha antes. Sabe quando a gente começa a ver essas vontades em Davi? Ele não estava disposto a fazer qualquer coisa pela vontade, mas ele tinha vontade. Por quê? Porque quando ele começa a liderar, logo ele se torna general. Também não era patente fácil de alcançar, ele alcançou. Aí Saul começa a ter inveja dele, porque ele começa a crescer e as pessoas começam a valorizar ele muito. O que acontece quando ele começa a ser muito valorizado? Saul tenta matá-lo. Aí o que ele fez? Ele falou, essa vida de querer ser rei é muito trabalhosa, eu vou mudar para uma terra bem distante para cuidar de ovelha que dá menos trabalho. Foi isso que Davi fez? Foi isso que Davi fez? Desejar ser rei estava causando muito problema para ele. Estar em posição onde as coisas que ele fazia o projetavam para o reino, estava dando muito trabalho. Mas quando ele tem a oportunidade de voltar a cuidar de ovelha, o que ele faz? A Bíblia diz que ele encontra um bando de desajustados e faz dele um exército. Ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, começa a treinar os caras e traz os caras, e aí ele forma um exército poderoso. Quando o cerco fecha em volta de Davi, que Davi tem que fugir de Israel para não ter que entrar em embate com Saul, aí Davi fala, agora já é demais. Agora já está causando muito problema isso para mim. Então quer saber, galera? Vamos montar um grupo muito forte para a gente poder enriquecer em outra parte do planeta onde as pessoas não queiram nos matar. É isso que ele faz? Não, ele vai conversar com o rei dos filisteus, ele ganha uma cidade chamada Ziclag para ele governar. E ele começa a governar a cidade de Ziclag. Ou seja, um dia Davi está ali cuidando de ovelhas. De repente Deus vem e põe um desejo no coração de Davi. Só que Deus põe um desejo no coração de Davi, um desejo que ele vai ter que lidar com ele de forma frustrante, pelo menos por 13 anos. Pelo menos por 13 anos, uma vontade que ele não tinha, fez ele ter que fugir, dormir no relento, para depois de 13 anos, ele conseguir ver a vontade dele sendo suprida através do momento onde as pessoas o reconhecem como rei de Israel. E a pergunta que não quer calar, para mim pelo menos, é o seguinte: por que Deus coloca vontade em nossos corações que Ele não está disposto a suprir imediatamente? Por que Deus põe desejos no nosso coração que Ele não está disposto a suprir imediatamente? É só não pôr o desejo, Deus. Por que Deus vai lá e conta para José que ele vai governar sobre os irmãos através de sonhos? Se ele, ao contar o sonho, ele ia ganhar o ódio dos irmãos e ser vendido como escravo. Se Jesus vai vir para morrer, por que então tem que passar uma vida toda como carpinteiro? Depois 3 anos no ministério.
O porquê Deus faz essas coisas? Porque existem duas coisas que precisam ser trabalhadas no nosso coração: o querer e o efetuar. O querer e o realizar. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses no capítulo 2, verso 13. Ele vai dizer o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Então a Bíblia está dizendo que Deus trabalha o nosso querer. Tem muita gente que fica confuso a respeito disso. Se eu estou querendo fazer algo, parece que não é de Deus. Quantas pessoas ao longo desses 14 anos falou: pastor, eu queria tanto, já não quero mais, porque as coisas nunca dão certo. Parece que as pessoas me impedem de fazer aquilo que eu quero fazer. Eu tenho tanto desejo de fazer, mas parece que não é o suficiente. Elas esquecem que o querer não é o todo, o querer é uma parte do que Deus opera em nós. O querer é uma parte do que Deus está trabalhando em nós. Tem muitos de vocês que Deus está trabalhando nesse momento o querer. É da vontade de Deus que você faça discípulos, isso está claro nas Escrituras. Ide, fazei discípulos. Isso não é para alguns, é para todo cristão. Nem todo cristão vai liderar uma célula, porque não está na Bíblia que ide liderar em uma célula. Mas está na Bíblia, ide fazer discípulos. Então todo cristão tem que cuidar de alguém, e tem que depositar sobre alguém aquilo que recebeu do Senhor. Mas muitos de nós não querem. Eu não quero. E se você está na fase do não querer, Deus vai trabalhar o teu querer e você vai começar a querer. Você vai começar a querer coisas que você não queria antes. Aí você fala: não, eu estou até querendo agora. Deu até uma vontade. Só que quando você começa a querer, Deus é perito em não te dar. Ele faz você querer, mas não te entrega o que você quer. Mas você não queria. Eu não queria. Eu estava bem na minha vida sem querer essas coisas. Mas agora eu quero. E agora eu quero, parece que as coisas não acontecem. Essa reflexão surgiu de uma experiência que eu tive com Deus esse final de semana. Eu cheguei do culto de Sorocaba e eu queria assistir um filme com a minha esposa, um filme cristão chamado Som da Fé, muito legal, muito legal. Conta a história de um pastor da Igreja de Deus dos Estados Unidos que sofreu muito com o legalismo das igrejas, pastores que acreditavam que era era possível não pecar, por exemplo. E esse jovem, ele se desvia, ele é filho de pastor, vira astro do rock, depois ele volta e ele se torna pastor de novo, se arrepende, tal, uma história muito linda. E no meio do filme, o Senhor me fez lembrar de uns 10 anos atrás. Eu estava na minha casa, a igreja passava por altos e baixos muito grandes. Era assim, 80, daqui a pouco eu ia viajar, quando voltava eu estava com 20, 30, 40. E as coisas não davam certo. E eu falava para Deus assim: Deus, é o seguinte, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não estou com segundas intenções. O Senhor sabe que o meu coração é teu. A tua palavra, eu uso a palavra para orar, tá, irmãos? A tua palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E eu estou espancando a porta de emprego, o Senhor não está me dando emprego na tua obra. Eu estou espancando, dizendo: eu quero. Sabe aquela assim, você já viu aqueles filmes assim que a pessoa fala: quem aqui quer fazer uma coisa? É aquele aluno que sempre levanta a mão: eu. E o professor: alguém, eu, alguém. Não tem ninguém, infelizmente não vai dar para a gente fazer hoje. Mas eu era esse cara. E eu falo: Deus, eu estou aqui, a cidade de Tapetininga precisa de uma igreja, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero deixar tudo, quero abandonar meu trabalho, eu quero fazer para o Senhor. E o Senhor parece que não quer que eu faça. Irmãos, eu fiz essa oração uns 10 anos atrás, eu não lembrava dessa oração. Aí domingo eu estou assistindo esse filme, vendo a história do jovem pastor, e de repente Deus me fez lembrar dessa oração. E Ele começou a ministrar no meu coração. Ele falou: você lembra dessa oração? E eu lembrei exatamente do dia que eu estava fazendo ela, chorando, angustiado, porque eu queria, mas as coisas não aconteciam. E Ele falou assim: naquela época eu já tinha trabalhado o teu querer, mas eu ainda precisava trabalhar o teu caráter. Eu precisava trabalhar a sua estrutura. Eu precisava trabalhar você, para você estar pronto para fazer aquilo que eu te fiz querer. Então Deus, Ele planta um querer no nosso coração.
mas o querer não é tudo. Nós não temos que abandonar as coisas porque não dão certo. A gente tem que encarar o processo com uma boa atitude. Eu quero. Mas esse querer não nasceu no meu coração, nasceu no coração dele. Então, se eu quero, por que não está acontecendo? Porque é da vontade de Deus que aconteça. Ainda mais se você tiver feito uma triagem no teu coração e tirado do teu coração todo o desejo escuso, porque acredite, no meio de bons desejos, sempre tem desejo mau. O nosso ego está ali presente, irmãos. Eu quero liderar, para quê? Se você for bem sincero, você vai descobrir que tem motivo bom e motivo ruim. Tem motivo bom, que você quer servir as pessoas, tem motivo ruim, porque você quer se sentir importante. Aí eu paro de fazer por causa do motivo ruim? Não. Eu me arrependo do motivo ruim e continuo querendo pelo motivo bom. Esse é um processo de arrependimento normal, a gente vai passar por isso o tempo todo. Preguei, a mensagem foi boa? Saiu feliz por motivo bom e saiu feliz por motivo ruim. Saiu feliz pelo motivo bom, porque pessoas foram edificadas, mas dentro do meu coração tem que lutar contra o motivo ruim de achar que eu preguei demais. Quando eu prego ruim, que eu prego ruim às vezes também, e a maioria eu acho que eu saio daqui frustrado, é verdade, eu saio daqui a maioria das vezes frustrado, dizendo assim, eu acho que hoje eu não consegui falar tudo que eu queria falar. Chego no carro e falo para minha esposa, amor, hoje eu acho que faltou, né? Estou triste pelo motivo ruim, porque eu estou confiando na minha performance, mas também estou feliz pelo motivo bom, porque eu atendo que eu preciso melhorar, entende? O tempo todo nós estamos lidando com os dois desejos, está aqui, é latente, a gente tem que entender isso, ser humilde e falar, eu não sou bom, cara, eu sou mau. Se não for a graça de Deus sobre mim, os meus desejos eles estão em conflito o tempo todo. Você recebe um não, você se entristece porque você queria fazer, mas você também se estressa porque você é frágil e sensível. Entende? Nós estamos lidando com as lógicas da nossa nova natureza e da velha natureza o tempo todo. E só há pessoas com coração quebrantado e que têm coração aberto para o Senhor trabalhar, é que aceitam isso. E fica muito mais fácil discipular a gente que está com o coração assim. Porque quando você aponta o mal dentro do coração dele, fala, rapaz, eu vi isso aí também. Também estou ligado nesse negócio aí. Acontece mesmo. Mas quando a pessoa não é sensível para a voz do Espírito Santo, ele não enxerga as dinâmicas do coração. Então Deus precisa trabalhar no nosso coração. Eu escrevi algumas coisas aqui para a gente poder refletir. A primeira delas é o seguinte: se você está no processo de deixar Deus trabalhar o teu querer, porque tem muita gente que ainda não quer, porque ele sabe quanto custa querer. Querer aquilo que vai tirar de você tempo, vai levar você para ter que lidar com gente que vai fazer você às vezes ser rejeitado, querer o que pode te ferir, querer o que pode te machucar, não é fácil querer essas coisas. Por isso que uma pessoa quando quer muito fazer a vontade de Deus, só pode ter nascido no coração de Deus, irmão. Porque você querer entrar numa briga que você vai levar muita pancada, é só se for muito louco. Porque humanamente falando, é mais fácil você viver sua vida em paz, longe de tudo isso. Não é verdade? É mais fácil falar assim, meu amigo, deixa eu trabalhar minha vidinha aqui, vou na igreja, vou dar meu dízimo e oferta para ajudar o que os irmãos estão fazendo lá, mas para mim está bom demais isso aí, eu não quero mais que isso não, porque eu já sei, alguns têm até motivos, porque já quiseram em outro momento, e já apanharam muito quando quiseram, já fizeram em outros tempos, e apanharam muito da vida. Então a pessoa fala assim, eu não quero, porque isso machuca demais, isso traz problema demais. É Davi, eu estava muito bem quando não queria nada dessas coisas. Rapaz, eu fico imaginando que Davi deve ter composto a maioria dos salmos dele quando ele ainda era pastor de ovelhas. Tinha tempo para compor. Depois você vê só as orações imprecatórias de Davi, que o meu inimigo quebra a mandíbula dele. Antes ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu estava de boa, agora eu tenho que ficar fugindo, dormindo no relento, eu estava de boa, eu não queria. Porque querer vai te custar tudo. Mas a notícia para você é que não há outro lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais precioso de se estar do que você fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu ouvi um testemunho de um pastor presbiteriano, no início do século. Ele se formou no seminário e ele falou que orando, ele sentiu o desejo de vir para o Brasil. E aí,
eu vi isso, esse pastor já morreu, eu vi isso de um outro pastor. E os pais dele falaram, filho, Brasil, naquela época, o Brasil era cheio de epidemias, cheio de doenças que ainda não tinham sido tratadas. Ele falou, meu filho, nos Estados Unidos tem tantas igrejas precisando de pastor, e você está querendo ir para o Brasil, tem muitos lugares melhores para se estar aqui. E ele olhou para o pai dele e falou, pai, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então, se é no Brasil que Deus me quer, no Brasil que eu vou. Se o que Deus quer para mim é que eu morra pregando o Evangelho, eu vou morrer pregando o Evangelho. Se o que Deus, a Bíblia diz lá no livro dos heróis da fé em Hebreus, na lista dos heróis da fé, ele fala de alguns heróis da fé, que pelo poder da fé, acalmaram leões, apagaram o poder do fogo. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas ele também vai dizer que outros, pela fé, rejeitaram o livramento, visando morrerem pelo Senhor, visando uma ressurreição superior. Para pensar o ponto de você dizer assim, teve gente que por fé acalmou o fogo, teve gente que por fé fechou a boca de leão, mas teve gente que por fé entendeu que o que Deus queria dele é que ele morresse. E se for para morrer, eu vou morrer. Então a primeira coisa que você tem que entender é que não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. Eu vejo muita gente sofrendo, porque elas não entenderam, elas não se rendem, elas não rendem o seu querer ao Senhor. Elas continuam querendo fora da vontade de Deus. Coisas boas, lícitas, mas não é o que Deus quer. Então a primeira coisa que você tem que aprender hoje, renda o teu querer, porque não há coisa melhor do que querer a mesma coisa que Deus quer. Amém? Segunda coisa, é que se a vontade, você tem que entender que a vontade não nasceu da sua piedade, mas da vontade dele. Eu quero ser pastor, eu quero cuidar dessa cidade, quero formar líderes. Nossa, como eu sou uma pessoa diferenciada. Não sou diferenciado, sou pecador, necessito da ajuda de Deus. Essa vontade não nasceu da minha piedade, essa vontade nasceu da vontade dele. E o que isso significa? É que se não foi eu, se eu não sou a fonte dessa vontade, eu tenho que descansar. Você está com vontade, mas parece que o processo está te levando para outros caminhos. Descansa, Deus está querendo trabalhar você. A nossa vontade não diz respeito só ao que a gente faz, a nossa vontade tem que se dizer respeito também ao que a gente é. Davi não estava pronto para ser rei naquele momento. Se Davi com 17 anos é elevado ao trono de Israel, ele ia ser um fracasso. Deus sabe o tempo certo de fazer as coisas. Eu estava lendo agora, nós estamos no período de exposição bíblica, eu estava lendo, quando Zacarias recebe a notícia que Isabel ia ficar grávida. Ela tinha 80 e poucos anos de idade, sei lá, acho que mais ou menos isso, né pastor? 80 e pouco, quase 90 anos. Irmão, vocês acreditam mesmo que ela estava orando pedindo um filho? Com 80, 90 anos? Fala a verdade, você acredita? Senhor, levanta o meu marido. Você acha que ela estava fazendo essa oração, irmão? Fala a verdade, você acredita? Ela tinha feito essa oração uns 40 anos antes. Ela tinha orado fervorosamente uns 60 anos antes. Ela não orou naquele tempo. Mas se Deus tivesse dado o filho quando ela orou, ele não seria aquele que prepararia o caminho de Jesus. Deus não deu o filho quando ela queria, mas deu o filho no momento que precisava nascer. Naquele tempo era exatamente 6 meses antes de nascer Jesus. E João Batista pôde ser aquele que preparou o caminho. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Está demorando mais do que você imagina, não está acontecendo do jeito que você está querendo. Descansa. Deus não é o Deus que opera a sua vontade, Ele opera o efetuar. Ele vai produzir a coisa no tempo certo. Ana orou pedindo um filho, clamando por um filho. Mas Deus, se o coração dela não estivesse pronto para ofertar o filho que Deus deu a ela, teria tido só um filho. Mas como Deus trabalhou o coração antes dela, antes de dar o filho, ela foi a mãe não só de um filho, foi mãe de mais filhos, mas também a mãe de Samuel, que ungiu Davi, que ungiu Saul, e que foi um dos maiores profetas de Israel. Então Deus está no controle do processo, Ele sabe a hora certa das coisas acontecerem. Então não permita que aquilo que você considera como um atraso destrua o teu coração. Tem gente que quis muito, não quer mais, porque demorou. E agora Deus está precisando trabalhar de novo o teu querer. Então deixa o querer intacto e deixa Deus trabalhar o teu coração para que a hora certa de se manifestar você esteja pronto e você não esteja frustrado e nem frustrada. Amém? E terceiro e último,
você desfrutará de muita coisa no caminho, pois não existe um topo de monte aqui na terra. Vou explicar isso. Tem muita gente que Deus já operou o querer e já está efetuando. Mas você criou um ideal. Criou um ideal. Quando eu chegar aqui, vai acontecer o que eu tenho vontade. E é esse que é o problema. Aqui na terra, nós só temos um caminho. Nós não temos o destino aqui. Nosso destino é no céu, amém? Essa não é a nossa terra. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos em rumo a Canaã celestial. Meu caráter vai ser trabalhado durante toda a minha vida. Ele começou a boa obra, ele vai completar até o dia da vinda dele. Zacarias serviu no templo por toda a vida dele. Talvez nunca teve uma visão de anjo na vida dele. Nunca. Aí velhinho. E a primeira aparição de anjo ainda, ele desconfia e ainda fica mudo. Mas ele viu uma glória dentro do templo. Isaías viu mais cedo. Zacarias viu mais tarde. Entende? Não sei o momento que as coisas vão acontecer em nossas vidas, mas o que você precisa tirar da tua cabeça é o lugar. Não, quando eu chegar naquele lugar, não. Deus já operou o querer na minha vida. Eu não estou realizado agora, que a igreja está crescendo. Eu nem sabia que a gente ia chegar aqui. Quantas vezes eu achei que a gente tinha chegado no topo desse monte. Mas no topo do monte ainda tem outro topo do monte, que tem outro topo do monte, que tem outro topo do monte. Então, às vezes, a gente fica esperando por um acontecimento especial que vai marcar a nossa conquista. Mas esse lugar não está aqui. Nós vamos vivendo no caminho e desfrutando de coisas que nós queríamos lá atrás. E sabe o que é maravilhoso? Que tem coisas que eu ainda nem quero, mas que amanhã eu vou querer. E esse querer vai me custar caro. Mas eu vou continuar querendo, porque foi Ele que colocou esse querer no meu coração. Tem querer aí que nem nasceu no teu coração ainda. Calma, vai chegar. E você vai querer muito. Deixa eu dizer, quando você começar a querer, não acredite que, eu quero, se der certo rola, senão eu desisto. Não. Você tem um processo para ser passado, porque Deus vai trabalhar teu coração, trabalhar a tua estrutura. Então, o conselho para você nessa noite é, se comporte bem no processo. Sabe, não fica reclamando, choramingando, criticando todo mundo, colocando culpa em todo mundo. Tem gente que eu vejo falando assim, eu quero, mas ninguém me ajuda, parece que todo mundo quer me sabotar. Irmão, fala a verdade. Você acha mesmo que o Deus que opera o querer não tem poder de operar o efetuar? Operando Deus, quem impedirá? Se o seu coração está puro, se essa vontade nasceu do coração de Deus, ninguém nesse mundo pode impedir de deixar Deus fazer aquilo que Ele planejou fazer. Jó vai falar, Senhor, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Então não coloque a culpa do processo na conta de ninguém. É Deus trabalhando o teu coração. Só se rende, baixa a bola. E deixa Deus te tornar terno no caminho, para você não chegar no final amargurado, e não pronto para fazer aquilo que Deus quer fazer. Amém, amados? Vamos ficar em pé, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê esse coração? Queria que você curvasse sua cabeça aí, e só você conhece o processo da sua própria vida, eu não conheço o processo da sua própria vida. Eu não conheço o quanto você se sente frustrado, por ter tentado fazer do seu jeito e parece que ninguém quer deixar você fazer, parece que está todo mundo tentando te impedir. Fique tranquilo, Deus está no controle. Converse com Deus, fale sobre o teu coração, abra o teu coração para Deus. Talvez você não sabe que precisa querer o que Ele quer, mas você tem medo do querer, porque você sabe que isso vai te custar muito caro. Mas Deus quer mudar o teu coração nessa noite, mas também quer te trazer de volta para a lucidez, para que você ande bem. Ande bem. Senhor, nós oramos a Ti, para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Pai, tem tanta gente aqui que o Senhor fez um bom depósito na vida delas, e muitas delas vivem com um vocabulário pronto, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Pai, nós respeitamos, mas, Pai, que essas pessoas se rendam à Tua vontade, e que elas passem a querer o que o Senhor quer, e que ao quererem o que o Senhor quer, elas estejam prontas para ter o seu caráter, sua estrutura transformada, para poder chegar aonde o Senhor quer levá-las. Pai, nós estamos indo para lugares aqui, Senhor, nessa cidade, na nossa região, um lugar onde nós vamos tocar em muitas coisas aqui ainda, tem tantas coisas complexas nessa cidade que a gente nem começou a mexer, e que nós precisamos estar prontos para chegar lá. Ensina-nos, Senhor, a lidar com o tempo, ensina-nos a lidar com a espera, para que o nosso coração, ao longo do caminho, não seja destruído pela frustração.
Leve no Senhor a um lugar de paz e de confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus por sua vida. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus por sua vida. Eu quero só fazer um convite. Nós estamos aqui todas as manhãs orando às 6 horas da manhã e você é o nosso convidado. Amém, amados? Que Deus abençoe e que vocês tenham um resto de semana maravilhoso.